Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Fátima Roden, terapeuta mentora, vindo aqui nesse Setembro Amarelo para uma live hoje falando sobre como superei a depressão. Setembro Amarelo é um mês que a gente faz conteúdos e vê muitos conteúdos de superação ou então também de pessoas que acabam por via de vários motivos, ansiedade, depressão ou algum distúrbio emocional, acabam por cometer o suicídio, né? Então, Setembro Amarelo é um mês que a gente faz a conscientização e também advertências sobre como podemos evitar o suicídio, como podemos nós evitarmos, se nós somos os doentes, né, as pessoas doentes, porque depressão é uma doença, hoje já é tratada como uma doença, quando alguns anos atrás não era visto como doença, mas agora já é diagnosticado como uma doença. Então, a depressão, ela pode matar sim, ela pode matar de tristeza, ela pode matar de apatia, de desânimo, a pessoa vai diminuindo a sua energia, a pessoa vai perdendo a vontade de viver, até adoecer mentalmente, adoecer espiritualmente e também fisicamente. As doenças psicomáticas, né, que se instalam nas pessoas devido a algum distúrbio ou então alguma doença de origem mental ou emocional e até mesmo espiritual, né? Então, a depressão, ela é tratada hoje, então, como uma doença, diagnosticada como uma doença, porém, muitas pessoas que têm a doença, entre aspas, né, ainda não a aceitam como uma doença. Então, hoje eu venho falar um pouquinho sobre uma experiência própria, uma experiência que eu tive há mais de 30 anos atrás. Quando, ao ter o meu primeiro filho, eu tive depressão pós-parto. No momento, eu não sabia que era depressão pós-parto. Então, eu não tratei como qual, eu não tive ajuda médica, eu não busquei ajuda médica, eu não busquei ajuda psicológica, nem espiritual. Não via isso como uma doença. Achava que era um processo devido a alguns problemas e desafios que a gente estava enfrentando, com problemas que a gente tinha que eram de origem financeira, mas principalmente também de origem, como que eu vou dizer assim, não era de relacionamento também, era de origem financeira, porque a gente estava num momento delicado, e também de origem de saúde, né, onde a gente estava cuidando da saúde do nosso pequeno Marcos, né, que ele nasceu, e a gente teve então vários desafios para enfrentar com o nascimento dele, que é uma outra história que com certeza eu vou contar daqui a um tempo também, porque hoje eu estou fazendo terapia e regressão e também curando traumas, feridas, curando bloqueios que eu tenho na minha vida desde então e desde também épocas antes disso ainda. Então, vendo tudo isso, curando tudo isso, falando sobre tudo isso, eu estou conseguindo libertar e liberar muita coisa. E com isso, eu estou percebendo o quanto eu estou me curando, o quanto que eu estou me ajudando e o quanto que eu posso ajudar outras pessoas também nesse caminho, né? Nesse caminho de encontro que as pessoas precisam ter consigo mesmas e também de encontro, de ir ao encontro ao outro, de aceitar a ajuda, de aceitar o diagnóstico, e que é a parte mais difícil, porque a gente não quer se ver doente, a gente não quer se aceitar doente. Então a gente coloca vários motivos para aqueles sentimentos e aquelas emoções que a gente está vivendo, menos a gente pensar, não, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Então, quando o nosso filho nasceu, ele
ele teve um tempo, durante quase 5 meses, mais ou menos, aos quase 5 meses de gravidez, ele sentou, né, no meu ventre, na minha barriga, e ele não virou mais, ele se gerou sentadinho dentro da minha barriga. E eu sou uma mulher de estatura baixa, eu tenho 1,50 m de altura, o bebê era bem comprido, como se diz, né, alto. Então ele ficou sentadinho dentro da minha barriga e ficou com a cabecinha dele entre as minhas costelas, e ali ele desenvolveu. Então a cabecinha dele, ela deu um formato de um ovo pontiagudo, a ponta do ovo era aqui atrás. E assim ele nasceu, com a cabecinha daquela maneira. Mas, como era o primeiro filho, a gente não tinha experiência nenhuma, então a gente achava que aquilo era normal, a gente não viu nada de anormal nisso, né? E na época eu fiz cesárea, então naquela época ainda a gente ficava 3 dias internada, a gente fazia cesárea num dia, eu fiz a cesárea num dia de manhã, eu fiquei todo aquele dia, era na sexta-feira, eu fiquei toda sexta-feira, sábado, domingo e dei alta na segunda de manhã. Porém, quando eu recebi a notícia de que eu iria dar alta, o médico que me fez a cesárea, né, que me tratou durante toda a gravidez, veio com a notícia de que eu estaria de alta, então, naquele dia. E aí ele disse assim, simplesmente assim, sem a gente estar preparado, sem a gente ter notado nada de diferente, né? O bebê estava normal, estava mamando, estava dormindo, estava desenvolvendo, né? E ele disse assim, você, mãe, tá de alta hoje, agora vamos ver o que o pediatra vai dizer do teu bebê, se ele vai te dar alta com o bebê, se vai dar alta pro bebê. Eu disse, mas como assim pro bebê? O bebê não tem nada, né? Não, mas ele quer fazer uns exames, porque ele tem alguma, como que se diz agora assim, quando a pessoa tá meio desconfiada, agora me fugiu a palavra. Mas ele tem na verdade, uma desconfiança, né? Que algo pode estar acontecendo de diferente ou de anormal, né? Como se dizia. E ele disse que ele quer pedir uns exames da cabecinha do bebê, porque a cabecinha do bebê tem um formato diferente do que o normal. E aí ele pediu, né, vários exames, e a gente levou um choque, levou um susto, eu nem leite não tinha mais pro bebê, porque travou tudo, né, travou tudo. E a partir daí eu comecei a me preocupar muito, porque a gente não tinha dinheiro, a gente já tinha até pego emprestado dinheiro do meu pai pra gente conseguir fazer a cesárea. Na época a gente não era muito, a gente não tinha muito recurso financeiro, e a gente fez tudo até com dinheiro emprestado, né? E isso foi assim um momento muito difícil na nossa vida também. Então a gente estava precisando de muito apoio naquele momento, não somente apoio financeiro, mas principalmente o apoio também da família, para enfrentar mais aquele momento desafiador que estava chegando na nossa vida, né? E aí eu comecei de ter vários sentimentos e emoções conturbadas naquele momento, né? Me preocupando com o filho, né? Ó, o Álvaro ali dizendo brilhe. Obrigada, Álvaro. Aí eu até me confundi agora, me emocionei e aí até me confundi com a palavra que eu ia falar. Mas que bom ter você dando uma passadinha aqui na minha live. Gratidão. E aí, então, a gente acabou que se preocupando, né, com todo esse quadro. E aí a gente fez os exames, a gente não tinha dinheiro algum, então a gente fez o que deu pelo SUS, a gente encaminhou tudo pelo SUS e, segundo o médico, a gente precisaria ir a Porto Alegre, só para me encurtar a história um pouco. Fazer uma cirurgia da cabecinha do nosso bebê, né? E para que a gente pudesse, segundo ele, né, os ossinhos do crânio estavam fechados, deveriam de estar abertos para a formação do cérebro, tudo ainda, né? O encaixe do cérebro, tudo que vai fechando o crânio com o tempo, depois com o crescimento do bebê, do nosso filho já estaria fechado. E segundo a explicação que ele deu para nós na época, isso há 30 e poucos anos atrás, que isso ia
pressionar o cérebro dele e ele poderia ter problemas neurológicos. E aí a gente se assustou com tudo isso. E aí eu fiquei sem leite, eu não consegui mais dar de mamar, eu fiquei preocupada, eu fiquei nervosa, eu fiquei dias com hemorragia, com perda de sangue após a cesárea, que por mais que eles tiram, né, a placenta, tiram tudo, mas fica algum vestígio que a gente vai eliminando, que o próprio organismo vai eliminando durante os dias pós-parto, que é o puerpério, aquela parte, né, que agora não sei se me falhou a memória, não é bem essa palavra, mas é um tempo, né, o que se dá, né, ali, antigamente, naquela época, chamavam muito de quarentena, então é o tempo que a gente deve se cuidar, e eu comecei a ter que conviver com tudo aquilo ali, com toda aquela mudança no meu corpo, com a chegada do bebê, com a mudança no relacionamento de marido e mulher, porque daí já tinha um filho pra gente cuidar, pra gente dar atenção, então tudo muda, né, no relacionamento de um casal no momento que chega um filho. E tudo isso veio muita coisa ao mesmo tempo, muitos sentimentos, muitas emoções que eu não estava conseguindo identificar. E isso foi tudo me dando muita angústia, muita falta de autoconfiança. Eu não tinha confiança de que eu poderia dar conta, de que eu poderia conseguir criar o meu filho da maneira como eu gostaria de criar, que eu poderia dar o amor que ele precisaria para ele crescer, para ele desenvolver. E aquilo tudo foi me angustiando de uma maneira assim que eu me fechei dentro daquele meu mundo na época e comecei a pensar em quantas coisas a gente, no momento assim, é uma coisa cruel de se pensar. Então por isso que eu digo, nunca condene uma mãe que tem depressão pós-parto. Aliás, nunca condene uma pessoa que tenha depressão, porque você não imagina o que a mente dessa pessoa cria, quais os tipos de pensamento que essa mente cria. Você tem pensamentos destruidores, tanto a sua pessoa como muitas vezes até mesmo aos seus familiares que estão próximos a você. Tudo é pesado, tudo entre aspas, é ruim, tudo é dificuldade, você só enxerga dificuldade, você só enxerga negativismo, você só enxerga as coisas que causam problemas ou as coisas que te impedem de evoluir. Então você não enxerga nada de bom em tudo que está acontecendo. E a depressão pós-parto, ela também é muito cruel com a gente, porque ela, além de tudo, ela também faz com que a gente perceba as mudanças no nosso corpo, e o que a gente deixou para trás, né, no nosso corpo antes da maternidade, porque a gente, entre aspas, né, a gente adquire coisas novas com a maternidade, mas a gente também perde coisas com a maternidade, perde sentimentos, a gente muda os sentimentos, a gente muda os pensamentos, a gente deixa de pensar em muitas coisas que a gente pensava antes da maternidade, a gente passa a pensar com a maternidade. A gente tem um outro ser ali que depende da gente, um outro ser que precisa da gente e que está totalmente indefeso ali, que você vai ter que dedicar todo o seu tempo para você conseguir criar aquele filho, para você conseguir dar o amor que ele precisa para se desenvolver. E aí você se depara muitas vezes com um sentimento de não, que você não é capaz, que traz para você um sentimento de incapacidade. E quando você sente esse sentimento de incapacidade, quando você se sente só, porque na verdade você se sente só, mesmo você estando rodeada de pessoas, mesmo você tendo cônjuge, mesmo você tendo familiares, você se sente só. E a solidão, ela remete a uma tristeza muito grande, porque você não quer compartilhar. Quando você se sente só, você não ousa compartilhar, você não quer compartilhar com ninguém o que você está sentindo. E aí o que você faz? Você se isola. Então, assim, sentimentos que eu tinha na época, pensamentos que eu tinha, que hoje eu penso, meu Deus, como eu superei isso, como que eu dei a volta por cima,
como que eu consegui sair disso sozinha praticamente. Porque para vocês terem uma ideia, os relacionamentos antigamente eu digo 30 e poucos anos atrás, porque para mim isso é antigamente, para mim isso faz muito tempo, né? Então, assim, a gente era educada de uma maneira diferente. Como hoje a gente educa os filhos, como eu eduquei os meus filhos, eu e o meu marido, e como a gente foi educada, já mudou. Então, imagina o modo de hoje educar os filhos, ou até mesmo a educação que os filhos buscam fora de casa, para aprender a gerir os seus relacionamentos. Então, a gente tinha muita coisa assim que, nossa, a gente tinha vergonha de muitas coisas, até mesmo de contar para o marido. A gente tinha vergonha. E eu não tenho vergonha de dizer isso hoje, porque a gente tinha mesmo. E então a gente ficava pra gente, a gente não desabafava, a gente não contava nem pro nosso cônjuge. Então era muito, e muito menos para uma outra pessoa. Imagina se você não contar nem pro seu marido, nem pra sua mãe, nem pro seu pai. Imagina para uma outra pessoa. Você não vai contar, você não vai ter coragem. Então os pensamentos que vêm na nossa cabeça, eles são de certa forma destruidores, eles são cruéis. Vem pensamentos de você querer se isolar, vem pensamento de você querer sumir, de você vem pensamentos de você sumir com o seu filho. Na depressão pós-parto eu tive esses pensamentos de pegar e ir embora com o filho para não fazer ninguém sofrer, porque eu não estava dando conta, e tentar, sei lá, criar o filho em outro lugar, ou em outro momento, ou em outro, como que se diz assim, em outro ambiente, ou ir embora sozinha. Ir embora, entre aspas, muitas vezes não era o ir embora mesmo, era o ir embora dessa vida mesmo, dessa passagem, né? Pensamentos super cruéis que passam pela cabeça da gente. E o isolamento, querer ficar sozinha. Querer que o bebê durma, quanto mais ele dormir, melhor é. Aí você vai lá, você dá de mamar pro bebê, você coloca ele no bercinho, você espera ele dormir, aí você vai fazer suas coisas, ou você vai se isolar e vai torcer para que aquele bebê durma mais tempo, para que você tenha aquele tempo para se concentrar naquilo que tá te machucando, naquilo que você tá querendo resolver dentro de você e você não tá conseguindo. E aí você vê as mudanças no seu corpo também, e isso também incomoda, vai incomodando a mulher. A mulher não vai mais se sentindo desejada, a mulher não se sente mais atraente, a mulher não se sente mais com energia como ela tinha antes, porque a energia dela, ela vai sendo dividida, né, entre casa, marido, filho. Então você tem que aprender a mudar os hábitos e também a adquirir um novo estilo de vida, né? Isso tudo é uma mudança muito grande. E isso tudo mexe muito com o psicológico. Se você não está muito bem preparada, você acaba entrando em depressão mesmo. Então, o que mais acalentava assim o coração, o que mais dava assim aquela paz, aquele sossego, era o ficar sozinha, o isolar, tipo ficar no escuro, ou ficar num lugarzinho assim secreto, um lugarzinho apertado, um lugarzinho pequeno, um lugarzinho que eu tinha visão de tudo que estava ao meu redor. Eu costumava muito ir debaixo da cama. Naquela época as camas elas eram mais ou menos uns 30 a 50 centímetros de altura, né, do chão. Hoje em dia as camas são todas uns 10 centímetros só da altura do chão, não tem nem como mais entrar debaixo, mas naquela época tinha. Então aquilo me dava assim eu entrava debaixo da cama, eu deitava debaixo da cama de costas e eu ficava olhando pro trado da cama, assim, onde tem o colchão em cima, né? E aquilo me dava assim sabe aquela sensação de que você tem domínio de tudo que tá ao teu redor, porque tu tá enxergando tudo ali, tu tá ali no teu cantinho ali, ali ninguém vai poder te fazer mal, e ali ninguém vai poder te tirar, você só vai sair dali se você quiser. Então, assim, é um modo de você se enclausurar ali, se fechar ali e você se sentir segura ali.
E isso era algo assim que ao mesmo tempo me deixava bem, ao mesmo tempo me deixava preocupada. Por que eu tinha esse tipo de sentimento? Isso eu nunca contei para ninguém. Isso até vai ser uma surpresa para muita gente que vai assistir essa live. Porque, na verdade, hoje eu comento com muita gente que eu tive depressão pós-parto, sim, e hoje eu sei que era depressão pós-parto. Mas muitas pessoas que me conhecem não sabem disso, que vão, quem sabe, ficar sabendo por essa live aqui. Mas, como eu tô fazendo muita coisa na minha vida, muita libertação, muita liberação de trauma, bloqueio, perdão, de muita coisa que eu carregava dentro de mim e que estava me adoecendo de certa forma. Não é em vão que eu tive um câncer, né? Então, tudo isso é doenças que o psicológico da gente pode trazer. Então, eu em momento algum eu descarto a relação do câncer que eu tive, né, do diagnóstico de câncer que eu tive com o emocional, com os bloqueios, com os traumas, com feridas mal curadas, né, mágoas mal trabalhadas, muitas coisas que a gente não fala, ou não falava, ou nunca falou, e hoje muitas pessoas a gente conseguiu falar, outras a gente não conseguiu mais, outras pessoas não estão mais aqui, então muitas coisas a gente também precisa trabalhar dentro de nós com essas pessoas que não estão mais aqui, mas as pessoas que estão, a gente ainda tem a chance de chegar e de dizer: vamos resolver, preciso falar sobre isso, isso vai me fazer bem. Então, se abrir para isso faz muito bem para nossa alma, para o nosso espírito. Então, depois de ter tido câncer de mama também, o nosso relacionamento, o meu e do meu marido, mudou muito, porque a gente também começou a falar mais sobre os traumas. Começou a se abrir mais. Por quê? Muitas pessoas que me conhecem sabem que meu marido tem depressão há muitos anos. E muito tempo até ele escondia esse diagnóstico, não aceitava a doença. Hoje ele já fala sobre isso, hoje ele já diz: eu tenho depressão. Hoje ele aceita que ele tem depressão, ele sabe que ele precisa tratar, ele sabe que ele precisa cuidar, por mais que muitas vezes ele não consegue, né? Ele não se sente forte o suficiente muitas vezes para enfrentar as situações, mesmo com a medicação não tá fácil. Terapia é algo que não atrai muito a ele não se identifica muito com a terapia, infelizmente, né? Porque a terapia é uma das coisas que mais nos ajuda. E também a intimidade com Deus, né? A fé, a esperança, o entusiasmo pela vida, né? O valor pela vida que a gente precisa dar. Então, a minha experiência se me ensinou muito. Hoje ela ainda me ensina muito. Hoje que eu consegui reconhecer que eu tive isso, que eu tive depressão pós-parto, que eu convivi com isso, que eu tive esses sentimentos, que eu entendo como que é o sentimento, a vontade de você sumir, a vontade de você desaparecer, a vontade de você deixar tudo e sumir, porque você não se sente capaz para cuidar das coisas, para fazer as coisas. E aí você não pensa que ao sumir você não vai eliminar o problema. Você não vai levar o problema com você, você vai deixar muitas vezes o problema para as outras pessoas. Então, de nada adianta a pessoa com depressão pensar em acabar com a vida, por exemplo, e achar que o problema vai acabar com ela. Não, o problema não vai acabar com ela. Então, o suicídio, né, que é algo que norteia muito a mente das pessoas depressivas, ele é algo muito destruidor dentro da pessoa também, porque ele destrói a mansidão, o amor do coração, o perdão. Ele alimenta, na verdade, a raiva, a mágoa, o ódio, o tédio, a angústia, a tristeza.
Então, tudo isso é muito forte, esses sentimentos. Quem tem esses pensamentos suicidas, esses pensamentos de que eu não sirvo para nada, eu não presto, eu não tô... No meu caso, quando era depressão pós-parto, não tô mais me sentindo atraente, não tô mais... não sou mais a mulher que eu era, não sinto mais, não me sinto mais bem da maneira como eu estou, ou então... preciso resolver esse problema de saúde, né, do filho e tudo. Essa parte ainda eu vou gravar um outro vídeo contando depois a história, como que terminou a história da cirurgia e tudo que a gente era para realizar aquela vez em Porto Alegre. É longe aqui de casa de Porto Alegre, isso dá uns 600, acho que 600 e poucos quilômetros. Era quase impossível a gente viajar até lá para fazer a cirurgia. Então, tudo isso acabou acarretando vários problemas psicológicos, tanto em mim como em meu marido, mas meu marido conseguiu trabalhar melhor isso. Segurou a onda, como se diz, segurou as pontas, se manteve forte para me fortalecer também, para me dar força, mesmo sem entender tudo o que eu estava passando, mesmo sem eu conseguir expressar, mas sempre a apoiou, sempre esteve presente. Sempre proveu, né, e as coisas que precisava para o sustento da família e tudo. Sempre foi muito dedicado, até hoje é. Então isso tudo que também me ajudou, mas o que mais me ajudou foi no momento assim que eu percebi que estava acontecendo alguma coisa de errado, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu olhava às vezes pro berço, né, do bebê, daí o probleminha da cabecinha dele, que era oval para trás, assim, era tão oval, que eu deitava ele de costa para ele ficar com a cabecinha retinha, assim. Quando eu via, ele fazia isso aqui, ó. Deitadinha de costa, ele virava lá pro outro lado, assim, o rostinho, porque a cabecinha, aquela partezinha aqui atrás incomodava, ele não conseguia ficar deitado de costa, porque aquilo não achatava, como se diz, não era redondo, era comprido. E aí, então, ele não conseguia ficar de costa. Eu botava toquinha, ensinaram a botar toquinha apertadinha, assim, pra ir modelando a cabecinha e tudo, né? E era assim, nossa, às vezes eu ficava olhando assim e eu pensava assim, não, mas eu preciso reagir, porque esse ser, né, indefeso ali precisa de mim. E precisa muito de mim, e eu não posso fraquejar. E aí eu comecei assim de me deixar mais de lado, me envolver mais com as coisas da casa, com as coisas relacionadas com a criação, né, do filho. E comecei a ler livros, comecei a ler bastante nessa época, comecei a preencher o meu tempo. E isso tudo foi uma grande superação para mim, mas principalmente a espiritualidade. Eu comecei de achar um motivo, focar num motivo para que eu, sim, curasse a depressão, curasse aquele sentimento ruim que eu tinha dentro de mim, que eu não sabia que era depressão, né, como eu já falei, mas eu queria curar aquilo, eu queria exterminar aquilo, eu queria tirar aquilo de mim e eu precisava fazer algo para isso. Então, por isso que eu digo que a superação da depressão, ela vem de dentro de nós. Ela precisa ser uma busca, ela precisa ser uma aceitação. Eu, na época, aceitei que eu precisava mudar. Eu vi que aquilo do jeito que estava não dava mais, que eu precisava mudar. E aí eu busquei essa mudança, fazendo coisas que estavam ao meu alcance e busquei um porquê. Por que eu precisava mudar? Por que eu precisava viver? Por que eu precisava ficar, né? Ficar, entre aspas, né? Não ir. Não fazer a minha passagem, como se diz, né? Para não falar mais pesado assim. Então eu entendi que eu precisava ficar. Meu filho precisava de mim. E hoje eu sei que meu filho tem traumas também, que já vem desde lá da infância. Ele tem também bloqueios, alguma coisa algum sentimento, alguma emoção que ficou,
que pode também estar travando ele hoje em alguma coisa. Mas isso é um longo processo, isso é um processo que ele mesmo vai ter que ver, vai ter que sentir a necessidade de melhorar. Então, não conversa muito também, não fala muito, não desabafa muito, mas eu acho que a gente pode sempre nos melhorando como ser humano. E o poder da fé, da oração, da crença, de você acreditar que as coisas são possíveis, as coisas acontecem. No momento que você se dedica, no momento que você começa a trabalhar diferente, eu digo trabalhar também a pensar, né? Pensar diferente, alimentar esses pensamentos, começar a sentir diferente. As emoções diferentes, elas vão te ajudar a seguir adiante. E elas vão te ajudar a te dar um norte, a te dar um porquê. Então, no momento que eu achei o meu porquê, que eu precisava viver, porque alguém estava precisando de mim, e eu não poderia abandonar. E eu precisava ocupar o meu tempo, então eu ocupei o meu tempo com leituras. Foi aí que eu já comecei, na verdade, a me desenvolver, para me tornar hoje terapeuta, mentora, palestrante. Mas eu não entendi na época isso. Eu não entendi qual era a minha missão, qual era o meu propósito. Eu não entendi o que Deus queria me mostrar com tudo isso. E, na verdade, eu aprendi muito durante esse tempo também, porque eu não tinha muito poder aquisitivo para adquirir livros. Mas sempre que dava, eu adquiria algum livro para ler. E a maioria deles era sobre autoajuda, sobre espiritualidade, sobre o psicológico. Eu lia muito livros de Lauro Trevisan, Augusto Cury, Paulo Coelho, tem alguns também. Me foge agora os nomes dos autores, mas vários livros assim que eu lembro o nome do livro, mas eu não lembro o nome dos autores. Livros como O Milagre da Manhã, O Poder de Agora, Pensa e Enriqueça, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos, Como Influenciar Pessoas e Fazer Amigos. Sobre preocupações, tem um livro também que eu não lembro o título dele agora, mas ele fala sobre preocupações, que as preocupações elas não podem estar à frente das nossas ocupações, né? Que a pré-ocupação não pode estar à frente da preocupação. Então esse tipo de livro assim sempre me norteavam, eu sempre gostava muito dele. Antes disso eu li muito também, mas aí eu lia romance, eu lia ficção, né? Eu lia fotonovela. Mas depois da depressão pós-parto eu comecei a ler esses livros mais educativos, assim, sempre que eu tinha chance de comprar, eu estava comprando e estava lendo. Hoje é tão fácil, hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão, né, no celular. Você pega o celular, você pesquisa no Google, você tem audiobook gratuito, você tem PDF gratuito, você tem livros nas lojas virtuais, né, para você comprar a preços muito acessíveis. Então, hoje em dia, só não se desenvolve, só não lê, só não aproveita quem realmente não quer. Então, a gente precisa ter essa superação, né? Eu sempre digo que superação é ser e ter uma superação. A gente precisa fazer aquela superação, seja como você consiga fazer. Muitas vezes eu não tenho como fazer muito, mas o pouco que eu vou fazer, se eu resolver me motivar e eu resolver focar em alguma coisa que vai me fazer evoluir e me fazer melhorar, já é um começo, já é o primeiro passo. Se eu conseguir ajuda de alguém, melhor ainda. Se eu tiver alguém que possa me ajudar, que possa me estender a mão, que possa me dizer, eu já passei por isso, faz assim, 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 e você vai conseguir sair dessa. Então, isso tudo faz com que a gente consiga ter um itinerário, né, um caminho a seguir, ter uma conduta, ter uma conduta certa e ter um porquê, e aquele porquê que você escolher, aquele porquê que você tem, ele tem que ter a ver com o seu propósito e com a sua missão. Então, eu como fui sou filha adotiva, então eu tinha muito o sonho e o desejo de ser mãe.
E o meu desejo de ser mãe, ele envolvia muito assim, ser a mãe, ser para os meus filhos a mãe que eu não tive, ou a mãe que não tive presente, porque várias mães que me criaram, várias mães que se fizeram presente na minha vida, eu sempre digo, eu tive 3 pais e 4 mães, mas todas elas assim passaram pela minha vida em alguns anos, em alguns momentos, até os 8 meses mãe biológica, até os 5 anos mãe adotiva, até os 11 anos mãe paterna adotiva, depois dos 11 a outra mãe, a segunda esposa do meu pai adotivo. Então assim, quando acostumava com uma já mudava. Então a minha identidade com mãe, assim, ela foi algo assim que foi transitório, porque eu nunca conseguia fixar minha identidade com alguma dessas mães. Então isso tudo mexeu muito com os meus sentimentos, e por isso eu acho que também a depressão pós-parto. No momento que eu me vi mãe, eu me vi incapacitada para isso, e aí veio a depressão. E eu queria ser a mãe que eu não tive, e eu tinha muito medo de não conseguir ser a mãe que eu não tive, e eu acredito que eu não fui a mãe que eu não tive, mas eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Eu tive 2 filhos, eu criei os 2 filhos, eu sei que eu falhei em muitas coisas, mas não por querer falhar, ou não por negligência, ou então por descuido, mas sim por talvez despreparo, porque a vida não nos prepara para isso, a gente tem que se preparar no decorrer do andar, no decorrer do viver, no decorrer da caminhada. Então ninguém nasce preparado, e não tem um manual de instrução como ser pai ou ser mãe, a gente precisa aprender sendo. E então eu sei que, eu sempre digo para meus filhos, que eu fiz o meu melhor, eu fui o melhor que eu pude ser. E se eu não fui melhor ainda, é porque eu não sabia ser. E hoje, muita coisa que eu aprendi, hoje eu sei que se eu tivesse filhos hoje, eu faria diferente. Mas não tem como voltar atrás, o passado é passado, não tem mais como reaver o passado. O que tem é você eliminar e você buscar solucionar, né, esses bloqueios, esses traumas que ficou, e você conseguir se abrir para a vida, para o mundo, pedir perdão. Se você não conseguir conversar abertamente, existem outras maneiras da gente conseguir se reconciliar com as pessoas que a gente magoou ou que nos magoaram. Então, tem muitas maneiras da gente liberar esse perdão, essa tristeza, essa angústia, essa mágoa. Então, eu aprendi que a cura, ela não está só nos medicamentos, não está só nos médicos e nos remédios, até porque para a depressão pós-parto eu não tomei remédio nenhum. O remédio foi a minha mente, o meu espírito, a minha fé, o meu foco e o meu porquê, que era procurar me desenvolver e ser a melhor mãe possível e criar os meus filhos de uma maneira que como eu gostaria de ter sido criada, e mesmo mais tarde vendo que muitas coisas eu fiz errado, muitas coisas as circunstâncias da vida me fizeram fazer errado, então eu não consegui realizar tudo o que eu queria. Ninguém consegue realizar tudo o que quer, e tá tudo bem. A gente só tem que correr atrás do prejuízo, como se diz, tentar ressignificar tudo aquilo que aconteceu e ver o que a gente pode tirar de bom de tudo aquilo que nos aconteceu, por mais duro que seja, né? Então, nesse Setembro Amarelo, quero deixar essa mensagem para quem hoje está me escutando. Talvez mulheres que passaram por isso ou que estão passando por isso. Isso é completamente normal. Eu já conversei com muitas mães depois disso, que também sentiram tudo isso que eu senti. E a gente sabe que a depressão mais profunda, a depressão mais acentuada, né, atenuada, ela é muito mais cruel, porque aí você sente desejo não só de tirar a sua vida, mas muitas mães tiram a vida dos filhos, né? Eu sei que depressão profunda mesmo pós-parto é muito cruel. Graças a Deus não foi nesse nível a depressão que eu tive.
Eu nunca fiz nada contra meu filho, meus filhos, e nunca também tive desejo de fazer nada. O desejo era a mim mesmo, né? Era com a minha pessoa. E graças a Deus eu consegui superar isso. E hoje eu já consigo falar sobre isso. Então, não falei para muitas pessoas sobre isso. Mas agora tô aqui, ao vivo, falando sobre isso. Então, eu acho que já foi uma evolução, uma liberação, uma libertação. E eu espero estar ajudando as pessoas com esse vídeo. Se você conhece alguém que talvez precise ouvir essas palavras, encaminhe esse vídeo. Também me siga, se inscreva no meu canal. E a gente vai continuar trazendo conteúdos. E eu gosto muito sempre de dizer que as experiências nos conectam às pessoas. Então, muitas pessoas até podem dizer, mas ela fala muito dela. Ela fala muito das coisas que ela viveu, das experiências que ela teve. Mas a experiência, ela nos conecta com as pessoas, porque às vezes o que eu vivi ou o que eu estou vivendo pode ser algo que você está vivendo, que algum familiar seu, amigo seu, amiga sua está vivendo. E aí você pode ajudar essa pessoa com esse conteúdo também. Porque cada um sente de um jeito, cada um vê de um jeito, cada um age de um jeito. Mas às vezes a gente vendo o jeito da outra pessoa sentir, agir, pensar, a gente pode, assim, mudar uma chavinha lá na nossa mentalidade e pode passar a ver de forma diferente, resolver de forma diferente e também adquirir um novo hábito, um novo estilo de vida, né, pra gente conseguir também fazer as coisas dar certo da maneira como a gente acha o caminho, porque muitas vezes o caminho tá ali, mas a gente não tem uma bifurcação, sempre digo assim, chega um caminho e daí de repente faz assim, daí, para onde você vai, para direita ou para esquerda, e aí você fica naquela indecisão. E muitas vezes para isso é bom a gente conhecer pessoas que passaram por isso, conhecer pessoas que têm história, que têm vivência, como se diz, e a vivência, né, a experiência, ela que nos traz a sabedoria. Então hoje, olhando lá para trás, muitas coisas poderiam ter sido diferentes, eu poderia ter realizado diferente, e talvez eu possa ajudar e inspirar uma pessoa a realizar diferente. Então, eu sempre vou compartilhar histórias que conectam, histórias minhas, ou histórias de pessoas que eu conheço, de amigos que viveram ou estão vivendo algo também e que estão conseguindo superar e superar-se, principalmente superar-se. Porque a gente, em primeiro lugar, a gente precisa se superar, a gente precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, se priorizar, elevar a nossa autoestima, a nossa energia, para que a gente consiga buscar essa força que a gente tanto precisa, para conseguir curar-se de qualquer doença que a gente tenha, ou de qualquer mal que a gente sofra, ou de qualquer desmerecimento, incapacidade, não merecimento, ou então negligência que a gente esteja fazendo conosco mesmo. Então essa foi a live de hoje, também irei deixar ela salva e incluirei ela então no desafio dos 400 vídeos que eu estou realizando também, um vídeo por dia. Então hoje foi um assunto relacionado a Setembro Amarelo, superação da depressão, como superei a depressão, é o título da live. E amanhã, então, eu vou dar sequência nos vídeos que eu estou fazendo sobre colonoscopia. Eu fiz esse exame de colonoscopia agora uns dias atrás, que foi indicado, então, foi pedido pelo médico devido a alguns sintomas que eu tinha, e por eu ser paciente oncológica, então eu consegui a requisição para fazer esse exame. E aí eu tô contando a minha experiência, como foi. Então, eu já gravei 3 vídeos contando um pouco sobre. E amanhã, então, será o dia que eu vou gravar e eu vou falar sobre colonoscopia e histerectomia. O que tem a ver
o exame da colonoscopia com quem já fez histerectomia radical total, que é o meu caso, e eu vou comentar um pouco sobre isso depois de ter pesquisado, depois de ter vivenciado o que eu vivenciei, o que eu senti no dia do exame e também o que eu consegui compartilhar com outras pessoas que também passaram por essa mesma experiência, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.